Este é um jogo inacabado. Fizemos o possível para criar uma versão jogável dele, mas tenha em mente que este jogo tem bugs, níveis e sessões quase injogáveis. Nós estabelecemos que nessa versão há pelo menos 3 níveis conectados a sessões completamente quebradas. Não conseguimos encontrar como acessá-los, mesmo que seja possível fazê-lo, mas conseguimos colocar telas de data missing neles. Então, se você encontrar um desses níveis, por favor, descreva exatamente como você os encontrou na página do jogo. Essa é a mensagem que aparece assim que você abre esse jogo. Este é o jogo inacabado, o jogo incompleto de Coragem, o Cão Covarde. Na página do jogo é dito que o jogo foi encontrado em um disco rígido velho em uma venda de garagem aleatória, quando a pessoa que descobriu esse jogo estava comprando peças velhas para realizar alguns testes, e que quando comprou esse HD e foi testá-lo, descobriu um jogo inacabado de PlayStation 1, do Coragem, o Cão Covarde. Ele, juntamente com um amigo então, tentou programar e reconstruir esse jogo até onde era possível para as pessoas poderem jogar e testar ele, mesmo ele sendo incompleto e inacabado. Mas esse jogo não é só isso, e é disso que eu vou falar hoje. Então, senhoras e senhores, eu sou o Samurai e sejam muito bem-vindos ao enigma do jogo inacabado de Coragem, o Cão Covarde. O jogo então começa e você tá em cima de uma TV em uma sala de uma casinha simples, e ali você pode se movimentar e pular. Eu dei uma volta pela sala para ver se tinha alguma coisa para fazer ali, mas aparentemente não tinha nada. Porém, ali no canto da sala tem uma escada subindo pro segundo andar, e chegando lá tem um corredor com algumas portas. Eu tentei interagir com várias portas, mas nenhuma deu, até que chegou a última porta da direita. Então nós temos um ponto de interrogação, e quando aparece isso é porque dá para você interagir com aquela coisa. Eu interagi com essa porta, então entrei no quarto, e é um quarto vazio, e nele tem um computador. Nesse computador também tem um ponto de interrogação e você consegue interagir com ele, mas interagindo com ele nada acontece, nada parece mudar e parece não acontecer nada. Porém, voltando para a sala dessa vez tem alguma coisa diferente. As luzes estão todas vermelhas e tá um ambiente meio estranho ali, então pode ser isso que tenha mudado. Eu tentei ver alguma coisa pra fazer ali na sala também, porque o jogo não te dá nenhuma dica e você tem que ficar procurando. E então eu vi que tinha um ponto de interrogação na porta. Eu interagi achando que eu ia sair dali, porém na verdade a gente conserta as luzes voltam ao normal. E novamente na sala eu procurei mais alguma coisa pra fazer e não tinha, então eu tinha que subir as escadas novamente, e no corredor novamente, nenhuma das portas funciona a não ser a última. E entrando lá, esse é o espírito da lua da colheita. I'm the spirit of the harvest moon. And I'm a bucket of sardines. Esse espírito aparece no desenho do Coragem, o Cão Covarde, pedindo para que a família do Coragem que está na casa plante alguma coisa para ser oferecida na noite da lua da colheita, pois até então eles não tinham feito nada, e de acordo com o espírito isso deve ser feito. Com isso ele dá um tempo para a família poder plantar e colher alguma coisa para ser oferecida, e esse tempo é só até meia-noite desse mesmo dia, e se eles não conseguirem plantar e colher alguma coisa ali, eles têm que sair da casa. Isso tudo é no desenho, porque aqui ele aparece e fica parado ali no quarto, e você vai e interage com ele e nada demais acontece a não ser aparecer na tela 2 palavras: encontre eles. Junto com essas 2 palavras, tem 3 patinhas que ficam girando e se movimentando ali ao redor da palavra. Não vi mais nada pra fazer ali, desci as escadas novamente e procurei novamente alguma coisa pra fazer. Foi aí então que, dessa vez, interagindo com a porta, a gente consegue sair da casa. E saindo da casa, a gente vai pra esse lugar completamente bizarro. São paredes completamente escuras e um corredor logo à sua frente. Esse lugar logo me lembrou um pouco do jogo Sad Satan, que era o famoso jogo da Deep Web e que tinha um ambiente bem bizarro, assim, com umas paredes pretas com detalhes brancos. Logo ali no início você anda pra frente e aparece 2 pontos de interrogação do nada. Interagindo com um, ele faz esse som aqui. Interagindo com o outro, vamos chamar esse clique de som 1 e o clique com barulho vamos chamar de som 2.
Eu não entendi absolutamente nada do que tinha que ser feito ali. Fiquei interagindo com esses dois pontos de interrogação um tempinho, achando que ia mudar alguma coisa e que tinha mais alguma coisa ao redor, mas no final não tinha nada. E aí então eu decido andar pra frente apenas, e andando pra frente você chega em uma coisa meio estranha. Você vê um símbolo muito bizarro no chão que parece um pentagrama com várias cadeiras em volta. Todas as cadeiras têm a interrogação e eu fui interagindo de uma em uma e todos faziam o som 2. Até que eu chego em uma e o som muda. Nós temos o som 1, aquele clique. Eu tentei ver o que tinha que ser feito ali, fui interagindo pra ver se mais alguma tinha o clique, porém era só aquela ali e mais nenhuma. Mas aí, depois de um tempo, eu percebi o que tinha que ser feito ali. Aquele desenho no chão não era exatamente um pentagrama, porque ele estava todo torto. Eu percebi que a única cadeira que fez o som diferente era onde as linhas do desenho aparentemente começavam. Então eu tive a ideia de ir clicando nas cadeiras seguindo as linhas. A primeira que ia dar o clique foi essa primeira que começa na linha, e seguindo essa linha que está apontando para outra cadeira, eu chego nessa outra cadeira e eu interajo com ela. E essa cadeira que antes dava o som 2, agora dá o clique, o som 1. Ok, então aparentemente é isso mesmo. Eu fui seguindo as linhas, clica em uma, segue a linha, clica na outra, segue a linha, clica na... Errei. Começa de novo, vai na cadeira que dá o clique, vai na cadeira que está sendo seguido pela linha, e fui fazendo isso até que um terceiro som é reproduzido. E aparentemente eu concluí o puzzle das cadeiras ali. Porém, quando eu termino o puzzle das cadeiras, nada parece acontecer novamente, nada muda. Eu dou uma explorada ao redor ali. Tem alguns locais que são um corredor, mas eles são sem fim, você dá de cara na parede. E eu dei uma rodada ali, explorei basicamente tudo, pois não é um espaço tão grande. Fui para um lado, fui para o outro. Todos davam em um corredor que não tinha saída. De frente para as cadeiras, de lado para as cadeiras. Eu até voltei para trás onde eu nasci para ver se tinha alguma coisa e não tinha nada a não ser aqueles dois pontos de interrogação aleatórios. Porém, eu notei uma coisa também. Ali perto de onde eu nasci, quando você nasce e anda um pouco pra frente, tem um barulho de pássaros vindo de algum lugar na sua esquerda, se você estiver indo reto. Eu segui esse barulho de pássaro e ele dava na parede, numa parede aleatória. E mexendo a câmera, parecia que tinha alguma coisa do outro lado da parede. E aí eu tentei entrar nessa parede andando, porém não dá, é impossível. Então talvez seja apenas uma coisa aleatória, um som, algum erro na programação do jogo. Pode ser. Eu fiquei ali rodando e pensando no que eu tinha que fazer, porque eu fiz o puzzle da cadeira e nada aconteceu. Foi aí que eu percebi uma coisa. Aquele som 1 é quando alguma coisa que você interage dá certo e ele dá o clique. O som 2 é quando você interage alguma coisa errada e dá um erro e você meio que quebra a sequência. Naquelas duas interrogações, logo no início, um dá o clique e o outro dá o clique com um barulho, o som 2. Então eu logo pensei que o puzzle das cadeiras não começava na cadeira, começava lá atrás, pegando a interrogação certa que dava o clique e não o som de erro. Então eu voltei lá atrás, peguei a primeira interrogação que dá o som 1 e voltei e refiz o puzzle das cadeiras e novamente nada aconteceu. Nada. Eu continuei explorando e nada realmente aconteceu. Eu tentei entrar na parede que tinha o som dos pássaros e nada aconteceu. Conseguimos, entrei na parede, realmente tem uma parede falsa ali, e você vai andando e não parece ter fim, mas até que chega em um penhasco, chega no final do caminho, e no final do caminho tem um ponto de interrogação ali. Eu peguei ele e nada mudou novamente. Aí eu voltei e saí dali e continuei explorando o mapa, até que, dessa vez, em um caminho que antes não tinha nada, agora nós temos isso.
É um memorial com uma foto de uma senhorinha idosa, com o nome de Muriel Bag. Interagindo com a foto da Muriel, quando você reabre o jogo, a gente aparece nesse local todo preto, porém, onde você está e mais à frente são os únicos pontos iluminados. E aparentemente a gente tem que ir para o outro ponto iluminado. Então eu mexo o coragem para ir para frente e... você cai no Void e o jogo fecha novamente. Eu então reabro o jogo e tento ir para um dos lados, e isso acontece. Ok, a gente andou um pouquinho ali no escuro, mas a gente caiu logo em seguida. Eu então reabro o jogo e tento ir para o outro lado, e isso acontece. Bom, ok, caminhos invisíveis. Você tem que descobrir o caminho de alguma maneira. Eu fiquei um tempo tentando descobrir o que fazer ali, porém nada parecia dar certo. Você só tá nesse lugar escuro, onde aparentemente tem alguns caminhos invisíveis e um som muito estranho que toca de alguns em alguns segundos. Eu tava preso ali e não dava pra ir pra outro lugar. Toda vez que você cai no Void, o jogo fecha. Foi então que, depois de um tempo, eu desisti e pesquisei. Pesquisando, eu descubro que eu nunca ia passar daquilo ali de um jeito normal. Eu descobri que o pessoal só conseguiu descobrir o caminho baixando um programa chamado Reshade. Um programa que você baixa e aplica no jogo pra você poder colocar alguns efeitos na imagem dos jogos, como aumentar o brilho, saturação, colocar alguns outros efeitos como oclusão de ambiente e essas coisas. O programa não tem nada a ver com esse jogo do Coragem, o Cão Covarde. Funciona em qualquer jogo. Porém, só usando esse programa e usando uma ferramenta dele que foi possível descobrir o caminho. Você instala, aplica no jogo e abrindo as opções e ativando uma função chamada Display Depth, o jogo fica todo bizarro, mas agora nós temos o caminho invisível. É muito grande, é impossível de adivinhar naquele escuro. Além de ser gigante o caminho, é mais de um caminho e o jogo ainda tenta te enganar, te levando para alguns caminhos que não tem saída e você cairia e reiniciaria tudo de novo. E antes de começar a andar, eu vi bem ao redor e parece ter duas coisas ali. Eu percebi que para chegar onde a gente devia chegar era no lado esquerdo, porém tinha outro caminho gigante do lado direito que aparentemente dava em outra coisa, mas eu preferi ir pelo esquerdo primeiro. Qualquer coisa a gente reinicia o jogo e vai pelo lado direito depois. Ok, então eu comecei a andar e a andar e a andar e a andar sem parar. Demora um pouquinho e às vezes, mesmo mostrando o caminho ali, usando essa textura bizarra, você ainda tem que prestar bem atenção, senão você acaba chegando em um lugar sem saída, sem fim, e você cairia no Void. Enquanto eu tava andando, eu fiquei pensando no que poderia ser esse som e achei que talvez pudesse ser algum áudio distorcido de alguém falando o caminho para você seguir, e é assim que você passaria esse caminho. Porém, eu só continuei porque eu já tinha baixado esse aplicativo de mudar as texturas. E finalmente cheguei no destino. Chegando lá, isso acontece.
Então o jogo fecha novamente. Reabrindo o jogo, você aparece novamente na sala da casa, porém dessa vez tem umas moedinhas espalhadas por todo lado. Você começa a coletar até que de repente a música desacelera e a Muriel aparece como Player 2. É algo muito bizarro, porém nada acontece fisicamente ali no jogo e você continua pegando as moedas. E seguindo as moedas até o quarto e pegando a última, nós temos então a tela de Data Missing e ela fica ali pra sempre, não importa o que você faça. Você pode fechar o jogo e abrir de novo que a tela vai estar ali. Eu tava tentando ver um jeito de continuar jogando o jogo pra descobrir mais coisas, porque tem aquele caminho lá na direita e tem mais coisas aparentemente. Foi então que, abrindo a pasta do jogo, clicando no arquivo Leia-me, nós temos a seguinte frase: quando encontrar um beco sem saída, apenas apague o tempo. Lendo isso, eu soube rapidamente o que fazer, pois eu já joguei um jogo que precisava apagar o save para ser resetado. Inclusive tem vídeo dele aqui, que foi aquele vídeo do tomate amaldiçoado. Fazendo isso e abrindo o jogo abre como se fosse a primeira vez, então tá tudo resetado. Porém, antes de continuar, eu parei e fiz uma coisa. Eu peguei a parte que eu tava percorrendo aquele caminho invisível e escutei aquele áudio para ver se eu descobria do que ele se tratava. Eu joguei ele no editor de vídeo e renderizei ele só como um áudio para separar do vídeo. Eu abri o Audacity e comecei a ver se tinha alguma coisa ali. Foi então que eu uso a opção de espectrograma. E abrindo o espectrograma desse áudio, nós temos a seguinte coisa. Esse áudio todo bizarro que tocava quando você tava nessa área era a pista para resolver o puzzle dos caminhos invisíveis. O espectrograma do áudio mostra o caminho completo daquele lugar em forma de desenho. Porém, bem depois de eu ter terminado o jogo, eu pesquisei e basicamente ninguém usou isso, porque mesmo mostrando o desenho do mapa do caminho ali, é muito impreciso. O desenho é um desenho pequeno e lá no jogo é muito maior. Por exemplo, você vê o caminho e sabe que tem que ir para esquerda. Você pode andar para sempre à esquerda e acabar chegando no final do caminho porque você não vai saber a hora de virar, coisa desse tipo. Então, mesmo com o espectrograma ali mostrando o caminho, ninguém usou isso e usaram o reshade. Mas ok, vamos voltar pro jogo. No início do jogo é dito que nós temos 3 telas de Missing Data. A gente achou uma, então vamos achar as outras. Começando o jogo novamente, você faz todo aquele processo de novo de interagir com o computador, descer na sala, apagar as luzes vermelhas, achar o espírito da lua e etc. Saindo lá fora, naquele lugar bizarro, tá tudo igual novamente. Não tem nada pra nenhum lado. Até que você faça o puzzle das cadeiras e aparece novamente a foto da Muriel naquele memorial. Porém, isso só levaria pra aquele lugar novamente dos caminhos invisíveis e eu tava procurando pra ver se tinha alguma outra coisa pra fazer ali, pra ter um resultado diferente. Eu fiquei bastante tempo tentando ver se tinha mais algumas coisas na cadeira, se tinha alguma coisa pra fazer com aquelas 2 interrogações aleatórias no começo e até mesmo se tinha mais alguma coisa naquele caminho passando da parede invisível. Eu passei lá, ativei o reshade do mesmo jeito que eu fiz no caminho invisível, porém ali não parece ter nada, não tem um caminho invisível ou coisa do tipo. Eu fiquei um tempinho ali, até que a única coisa diferente que eu vi pra fazer ali era me jogar daquele penhasco e ver se acontecia alguma coisa. E o jogo fecha. Reabrindo o jogo, você aparece na sala da casa novamente, porém dessa vez tem alguma coisa diferente. A sala tá completamente vazia. Subindo lá em cima, no segundo andar, nada parece mudar, mas temos o ponto de interrogação na última porta novamente. E usando ela, dessa vez não acontece nada, você não entra no quarto, o que eu estranhei bastante. E aí eu decidi voltar e descer as escadas pra ver se tinha alguma coisa na sala, porém quando eu tava voltando, no meio do caminho, nós temos isso.
Rapidamente eu percebi que isso era código Morse, então eu parei a gravação e comecei outra para eu poder pegar esse trechinho e ver qual era o código Morse. Eu joguei no Premiere e desacelerei um pouquinho para ficar mais fácil porque estava muito rápido, e apesar de eu ter errado um pontinho ou outro ali, no final eu traduzi e a tradução era Learn the way of the old wind. Aprenda o caminho do velho vento. Esse old wind aparentemente é algo bem importante que aparece com frequência nesse jogo todo. Para começar, nós temos essa frase, Learn the way of the old wind. Mais tarde também eu descobri que se você for na pasta logs do jogo, você acha um misterioso arquivo de texto que o nome dele é só uma vírgula, e abrindo ele, nós temos o seguinte texto: She followed the rules, he broke the rules, the old wind was all the way to the right. Se você ler essa frase antes do código Morse, você não entende nada. Porém, depois do código Morse, dá pra saber que a parte censurada seria Old Wind. Ela seguiu as regras, ele quebrou as regras. O velho vento estava todo para a direita. E outra coisa também é o nome do executável do jogo, que se chama Courage OW, Old Wind. Ok, vamos deixar esse Old Wind para discutir daqui a pouco e vamos voltar pro jogo. Depois desse código Morse, eu desço as escadas, a sala tá estranha e nós temos um relógio no meio dela. Ele toca algumas vezes ali e durante isso eu vi se tinha alguma coisa pra fazer e não tem nada, você só tem que esperar. E depois ele terminar de tocar, isso acontece. O jogo fecha, porém você não recebe mais uma tela de Data Missing. Então aquele ali não era um dos finais de receber a tela de Data Missing. O jogo fecha e quando você abre ele tá novo para você fazer outros finais aparentemente. Então aquilo era só pro código Morse. Foi aí então que eu lembrei que eu tava deixando uma coisa para trás. Aquele caminho invisível que dava pra direita. Então eu refiz todo o puzzle da cadeira e fui na foto do memorial da Muriel de novo. O jogo fecha, você aparece naquele lugar escuro com os caminhos invisíveis e novamente eu usei o Reshade. Usando ele, o caminho aparece, então dessa vez eu fui para a direita para ver onde esse caminho dava. A gente finalmente chega em um local e chegando lá nós temos a seguinte coisa. É um lugar escuro, você não vê nada. A câmera também não se mexe mais, só o personagem. Andando pra frente nada parece acontecer porque tá tudo preto, porém você começa a ver algo à frente. E andando mais, você chega em uma casa, no meio do nada. Não dá pra entrar na porta da frente, então eu vou pros lados pra ver se tem alguma coisa. E a casa parece ser só a parede da frente, porque indo pro lado você consegue passar por trás dela. Atrás dessa casa tem a foto de um homem que tá rasgada ou queimada ou coisa do tipo. Dá pra ver que o nome dele é Robert W. E o resto do nome não dá pra ver. Interagindo com a foto, isso acontece. E então o jogo fecha novamente e reabrindo o jogo, você tá na casa, porém tá tudo completamente escuro. A escada tá iluminada e usando ela pra ir lá pra cima, você fica travado no local. E então isso acontece. E nós temos então mais uma tela de Data Missing. Aparentemente eu já fiz tudo que tinha pra fazer nesse jogo, porém eu só consegui 2 telas finais ao invés de 3. Foi aí então que eu descobri que pra conseguir uma das telas finais, a gente precisa fazer uma coisa que a gente já fez, porém uma coisa diferente. A gente se joga daquele penhasco e a gente escuta o código Morse. Porém, ao invés de descer a escada, você tem que pular pro lado da escada e descer na sala sem descer a escada completamente. Fazendo isso, você consegue a terceira tela de Data Missing. Então, é isso. Mas não é.
Quando eu tava jogando esse jogo, eu tentei fazer duas coisas. Uma delas foi pegar um print daquele lugar onde tinha os caminhos invisíveis e tentar clarear a imagem para ver se mexendo nos níveis da imagem o caminho aparecia. E o que me fez ter essa ideia foi os 2 pontos iluminados que tinha naquela escuridão completa. Então eu achei que talvez a gente tinha que iluminar a foto para os caminhos aparecer, mas não era bem isso como a gente viu. Mas nessa imagem nós temos uma coisa parecida, que é esse círculo branco que parece uma iluminação também. Então eu peguei, joguei no Photoshop e iluminei a foto para ver se tinha alguma coisa escondida ali. E senhoras e senhores, realmente tinha. Eu fiz isso com as 3 e eu vi que tinha alguma coisa escrito ali e tava até um pouco difícil para ler. Então, além de eu clarear a minha imagem, eu não consegui ler exatamente o que era. Então eu pesquisei para ver se tinha algumas imagens melhores por aí. Realmente tinha. E nas 3 imagens estava escrito a seguinte coisa. Em uma estava escrito foi ela, Eleanor. Na outra, pai não estava em casa. Sr. Wheeler estava lá para me receber. Sr. Wheeler, Robert W. Aparentemente, esse Sr. Wheeler é aquela pessoa daquela foto atrás da casa que se chama Robert e o sobrenome começa com W, mas não dá para saber o que é. Mas aparentemente é Wheeler. Robert Wheeler. Outra coisa também que a gente tem que se perguntar aqui é que diabos é Old Wind? E eu já vou dando um spoiler. Esse jogo foi feito como um ARG e toda aquela história do HD sendo encontrado é uma historinha que criaram pra fazer todo desse jogo um mistério, mas essas coisas que você resolve é tudo verdade mesmo e tem até o Discord desse mistério todo. E apesar da comunidade ter descoberto tudo, algumas coisas ainda ficaram sem respostas, como por exemplo, o que é Old Wind e qual é a ligação das 3 pessoas, a Muriel, Eleanor e Robert Wheeler. Aquela frase, aprenda o caminho do Old Wind, aprenda o caminho do velho vento. E depois nós temos o texto falando, o velho vento estava todo para a direita. Talvez esteja se referindo àquele caminho que a gente pega para ir para a direita, para ir lá para aquela casa misteriosa. O caminho estava todo para a direita. São muitos os mistérios desse jogo ainda, e os criadores já disseram que estão trabalhando em continuações e o jogo vão ter coisas novas e mistérios novos, e temos algumas perguntas que devem ser respondidas no futuro, como por exemplo, o que é Old Wind e qual é o significado das frases encontradas nas fotos de Data Missing. Foi ela, Eleanor. Pai não estava em casa e Mr. Wheeler estava lá para me receber. Aquele puzzle das cadeiras tem um desenho muito estranho e foi descoberto que nele você consegue formar a palavra, a frase Old Wind. E acreditavam que se você fizesse a ordem das cadeiras formando a frase Old Wind, você iria conseguir alguma coisa dentro do jogo, porém não acontece nada. E por último, mas não menos importante, alguns usuários fizeram um esforço e descobriram que cada mudança de save que acontece no jogo, uma frase é mudada no arquivo de save do jogo. Enquanto você está na casa, quando você sai, quando você está no estado de escutar o código Morse, quando você muda de localização, fecha o jogo, abre o jogo e etc. Cada cenário desse é uma frase diferente que aparece lá no save do jogo. E conseguiram várias frases pequenas que parecem formar uma frase maior. E essa frase maior aparentemente é: você se lembra do tempo antes da tempestade, onde o mundo era bom e justo? Eu não. E bom, chegamos no final desse mistério, porém na verdade não é o final. Entrando no Discord do jogo, você percebe que os desenvolvedores postaram algumas coisas lá, mostrando que aparentemente vão ter coisas novas em breve. Uma das coisas que eles mostraram para dar um teaser no pessoal foi a seguinte coisa: um GIF, onde temos uma tela azul com a HUD do jogo e aparece uma frase sendo escrita: em breve você aprenderá o caminho. Eu fui salvar essa imagem para usar ela no vídeo e o nome dela era A Mensagem Dele. Esse vídeo aqui, obviamente, não é o final do mistério, então eu vejo vocês no futuro para resolver mais desse mistério inacabado e que será respondido em breve. Eu vejo vocês daqui a um tempo então, e é isso. Eu sou o Samurai, eu vou ficando por aqui, até mais.